vamos lá, vou organizar isso aí e resolver uns 2, 3, 4, 5, 6, 8 exercícios. Beleza? Não vai dar tempo, né? Mas aí eu resolvo alguns exercícios ilustrando isso aqui, tá certo? Esses movimentos simultâneos, nós já estudamos uns movimentos simultâneos lá no lançamento horizontal, oblíquo, aquilo é um movimento simultâneo, tá? Mas esse específico aqui, que é do barco, eu já fui nos mais complicados, né? Perpendicular, tal. Não, tem quatro tipos aqui, tá? Quando eu estou a favor da correnteza, né? Aí eu vou dar nome aos bois aqui, tá? Quando eu estou a favor da correnteza, essa daqui é a minha velocidade, é a velocidade do barco, essa de azul que é a velocidade do barco, tá? E essa aqui é a velocidade do barco, essa daqui do meio de vermelho é a resultante, esse res, e essa daqui de arrasto, na verdade é da correnteza, quem está arrastando o barco é a correnteza, tá? Então quando eu estou rio abaixo, ótimo, é só somar a velocidade do barco com a da correnteza, ela está me auxiliando, ela está me ajudando pra caramba. Então minha velocidade resultante é essa daqui, ó. Tá? Vou resolver um exercício parecido com esse. De um passarinho voando contra o vento e a favor do vento, que é a mesma coisa isso aqui, tá? Então, quando eu tenho isso aqui, ó, é a situação mais simples que eu poderia ter. É só somar a velocidade resultante à soma do barco com o do arrasto, beleza? Quando eu estou indo rio acima, não é a cidade que chama rio acima, tá? Quando eu vou rio acima contra a correnteza, eu tenho velocidade do barco, eu vou ter que esforçar mais, tá? Beleza? Não está em escala não, tá, gente? Vou ter que me esforçar mais, possivelmente. Eu tenho a velocidade de arrasto, que é a velocidade da correnteza, me arrastando para baixo aqui. E a minha resultante, ela é pequena. Tem lugares que, nossa, pro lado de Amazonas, que é... Meu irmão foi servir uma vez lá e tava me falando que se fosse a favor do rio, né, rio abaixo, ele gastava acho que 3 dias e pouquinho. Se ele fosse contra o rio, era 8 dias, de 7 a 8 dias. Então a diferença é absurda, porque aqui você está contra e a correnteza está te atrapalhando aqui, né? Está te mandando para baixo, certo? Então isso aqui seria o que? Força resultante, que é de vermelho, velocidade resultante, perdão, que é de vermelho, é só você subtrair a velocidade do barco menos o da correnteza, beleza? É o exemplo que eu vou resolver daqui a pouquinho do passarinho voando a favor do vento e o passarinho voando contra o vento. Mesma coisa. A favor do vento ou da correnteza eu vou somar, contra eu vou subtrair. Beleza? E as duas últimas situações que são muito semelhantes, tá? A forma de calcular é idêntica, né? Eu só tenho que prestar atenção na disposição dos vetores aqui. Então, terceiro caso, onde o barco é perpendicular à correnteza, o que acontece? O que você, como observador aqui na margem, vai enxergar? Quando eu apontar o barco para direção, para posição oposta, e eu apontar o barco em linha reta, é óbvio que eu não vou chegar lá em linha reta, eu vou, assim, eu não vou chegar naquele ponto, eu vou começar a descer, graças à correnteza aqui. Então, à medida que eu avanço, eu não faço nenhuma coisa nem outra, né? À medida que eu avanço, a correnteza me puxa para baixo. E isso é simultâneo, né? Simultâneo. Então, eu vou adquirindo um meio termo aí entre a favor da correnteza e não a favor da correnteza. Vou criando meio termo aí e saio na diagonal. Então, se eu saio dessa posição que eu estou aqui do barco, em vez de chegar na frente, eu vou chegar um pouco mais para baixo, ok? Nesse caso aqui, né, é aquele caso que eu mostrei lá no simuladorzinho, tá certo? Que eu mostrei lá no simulador, que é quando, deixa eu tirar essa velocidade aqui, quando, isso aqui é a soma, né? Quando você tem correnteza e barco. Isso aqui, ó. Aí a soma é o que? É a diagonalzinha aqui, ó. Então quer dizer que aquela corrente, aquele meu barco lá, ó, ele vem pra cá, né? Eu mudei alguma coisa aqui? Não, né? Mudei direção? Mudei sentido? Não. Posso colocar esse vetor onde eu quiser, desde que eu não mude nada, não mude direção, não mude sentido e nem o tamanho dele.
Então fechou o triângulozinho aqui, o S é a soma. Nessa situação, como está perpendicular, ó, né, como correnteza e barco são perpendiculares, a resultante é na diagonal, é o maior lado. Então, o meu barco aqui, quando eu for somar isso aqui, meu teorema de Pitágoras, esse carinha aqui, que é a soma, ele vai ser... deixa eu colocar uns valores aqui convenientes, né? Se eu colocar esse aqui de 4 e colocar esse aqui 3, se eu colocar esse carinha aqui, ó, 3, esse carinha aqui de cima, 4, eu vou ter o meu resultante, que é... Vou ter meu resultante aqui, que eu não estou conseguindo marcar ele, que é... ele não quis sair, não. Esse simuladorzinho não faz tudo que a gente quer, não. Então, quando eu somo esses dois aqui, né, que vocês já entenderam aí, vai dar esse resultante aqui, certinho? É o que eu estou fazendo lá. A única coisa que muda é que quando eu pego esse vetor aqui, pego o barco e jogo ele inclinado, o que acontece? A soma, olha só a soma aqui, ó. A soma, ou seja, o vetor resultante, me joga em frente à margem. Então, se eu quero chegar exatamente no ponto em frente, eu vou ter que jogar o barco para cima. Isso aqui muda um pouco, claro que muda, porque olha só, antes quem era a hipotenusa? O vetor resultante. Agora não. Opa, foi mal. Quem é a hipotenusa? A velocidade do barco. Então agora aquele vetor resultante passou a ser um dos lados do triângulo, ó, certo? Passou a ser um dos lados do triângulo, que são meus dois últimos casos, que é o barco perpendicular ou o meu barco inclinado, né? O meu barco na diagonal, né? Que aí eu pego esse vetorzinho azul, jogo ele aqui, fecho o triângulo do mesmo jeito. Só que agora quem que é minha hipotenusa? Quem está na diagonal? O barco. Então na hora de calcular, jogar no teorema de Pitágoras, na hora de posicionar os vetores aqui, o resultante aqui é a própria diagonal, a própria hipotenusa. Agora aqui não. Você vai ter que tomar esse cuidado. O resultante aqui é esse cara que está aqui do lado, ó. Tá? É o de vermelho aqui. Ele não é hipotenusa, ele não é o maior lado, ele não é a maior velocidade. Vai que cai uma questão teórica. Quem que é a maior velocidade aqui? A resultante. Quem é a maior velocidade aqui? A do barco. Tá? Então a posição que o barco sai influencia demais. Demais. Tranquilos? Porque eu percebi algumas perguntas assim e eu fiquei meio inseguro em relação à forma como as coisas estavam sendo passadas. Eu achei que organizando melhor assim, ó, ficaria mais tranquilo. Mesma direção e sentido, eu vou somar. Mesma direção, sentido contrário, vou subtrair. E nas outras duas últimas aqui eu vou jogar teorema de Pitágoras, tomando cuidado quem é a força resultante. Tá certo? Quando o barco sai perpendicular, maior lado resultante. Quando não, o barco é maior. Ô, Tranquilos? Carlos, Oi. aqui no livro tá falando pra colocar, tipo, na raiz quadrada. Oi? Aqui no livro, no sem ser, tipo, quando tá em direções diferentes ou direções iguais, tá falando pra colocar na raiz quadrada em operar... Qual que é? Peraí, é o terceiro exemplo de Esse vetores aqui. perpendiculares entre si. Vou ampliar ele. Esse Esse. aqui. Aham. A força. Quer que eu resolva esse aqui? Pode ser. Opa. Que o que vai mudar, eu vou resolver até os dois, né? O que vai mudar aqui, eu mudei a configuração do meu programa sem querer, eu estou apanhando aqui. Então assim, é... então tá aí. Aqui, como o barco é perpendicular, esse cara é o maior, que é o resultante. Deixa eu traduzir esse negócio, colocar numa legenda melhor. Esse cara aqui é a minha velocidade resultante. Ela que manda. Para onde ela apontar, eu vou. Beleza? Essa daqui é a velocidade da correnteza. É quem me atrapalha aqui o tempo todo. E essa daqui é a velocidade do barco. Representação do vetor. Resultante, resultante, vetor resultante.
O vetor resultante, ele é igual à soma dos outros dois. Do barco. Ô, Carlos, Oi. aí nesse caso é quando, tipo, ele quer ir pra um, aí ele vai um pouquinho pro lado, né? Exatamente, exatamente. Beleza. Porque essa daqui, ó, que eu desenhei por U, que eu acabei de colocar aqui, essa daqui tá atrapalhando. Tá arrastando. Por isso se chama de arrasto, né? Beleza. É... Isso aqui, isso aqui me dá características do tipo. Direção é só uma representação vetorial. Direção e sentido. Não me dá o módulo, né? Direção e sentido. Ótimo. Quem que vai me dar a direção? O módulo. Velocidade resultante ao quadrado, que é igual velocidade do barco ao quadrado mais velocidade da correnteza ao quadrado. Isso aqui vai me fornecer o valor da velocidade resultante. Certo? O valor da velocidade resultante. Aí aquele que eu tinha colocado valores lá, né? Chutei valores lá. É... Eu acho que vou chutar os mesmos aqui, se eu lembrar. 4 km/h. E esse outro carinha aqui, 3 km/h. E esse aqui, que é, eu não sei. Eu não sei. Esse eu não sei. Então, vou fazer o cálculo aqui. Velocidade resultante ao quadrado. Velocidade do barco, 4 ao quadrado. Né? Porque quem é hipotenusa é o R, né? Mais a velocidade da correnteza ao quadrado. Então, velocidade resultante aqui ao quadrado vai ser igual a 25, né? 16 mais 9. Então, a velocidade resultante aqui vai dar um valor bonitinho, que é 5 km/h. Se eu não entendi E sua pergunta. quando que você tem que diminuir, Carlos? Ah, tá. Uma velocidade da outra? Quando você falou que é VB menos VC, que você mostrou no Isso. slide. Vou mostrar lá. Vou lá de novo. Eu vou dar um exemplo daquele lá. Tem um exercíciozinho que não tem no livro de vocês, não, mas eu peguei na internet aqui. Até aqui tudo bem, né, Beatriz? O problema, não é problema para Tá. vocês, não. A diferença para esse aqui, ó, é que ele mudou a direção, né? A ponta do barco. Como ele mudou a ponta do barco, ele só muda. A única coisa que muda nesse exemplo aqui é. Dá para calcular do mesmo jeito. Eu vou montar o teorema de Pitágoras do mesmo jeito, tá? Mesma coisa. Só que o barco veio para cá, ó. Apontaram o barco para outro lado. A correnteza é uma maravilha, a correnteza, ela não muda. Mas o fato de você mudar o barco para outro lado, quem muda é a resultante. Alguém tinha que mudar, né? Só que agora, o seu triângulo, a hipotenusa, ou seja, quem está na diagonal é o barco. Então agora você começa com o barco. Opa, deixa eu colocar nas cores certas. Você começa com o barco. Agora é o barco que é a maior velocidade. É o barco, né, que vai ficar como hipotenusa, tá? Se eu for representar vetorialmente, vai ficar o barco. Ele que é a soma dos outros dois. Ele que é a soma da correnteza. Aí a ordem do lado de cá já não importa mais. Mais a velocidade resultante. Olha só o que aconteceu com a velocidade resultante. Ela foi lá para o outro lado. Porque ela não é a maior velocidade mais. Ela foi lá para o outro lado. Beleza. Voltando aqui para o meu circuito, o que muda? Muda um bocado de coisa. Porque a minha velocidade do barco está apontando para lá, ela que é a hipotenusa agora. Velocidade resultante fica do lado de cá, mais a correnteza. Agora a ordem aqui já não importa mais. Mais a correnteza ao quadrado. Então o que muda são esses dois aqui que mudam eles trocam de lugar. Quando você muda o bico do barco aqui, ó, você troca de lugar essas duas velocidades. A correnteza nunca você vai conseguir mudar ela de lugar, né? Nunca.
Então, a velocidade do barco, vou falar que é aquela mesma de antes, tá? 4 ao quadrado. Velocidade resultante, não sei. Velocidade da correnteza, a mesma de antes, 3 ao quadrado. Então vai ficar 16. Aqui vai dar 9, passa para cá, menos. Velocidade resultante vai dar o quê? Velocidade resultante ao quadrado vai dar 7. Velocidade resultante, raiz de 7 km por. Então, o problema desse aqui, problema é maneira de falar, né? A diferença desse aqui, tá? É que mudou as posições aqui, ó. Esse nunca vai sair do lugar, mas esses dois aqui eles podem trocar de lugar. Beleza? Tranquilos? Ficou claro aí? Ficou, né? Ficou, Carlos. Fechou então. Aí eu vou aproveitar a pergunta de Vitória e o meu exemplozinho aqui do passarinho. Deixa eu procurar ele aqui. Aqui, ó. Isso aqui, tentei ilustrar aí o máximo possível. Isso. Aí tá aí, ó. Um pássaro parte em voo retilíneo e horizontal do seu ninho para uma árvore distante 75 metros e volta sem interromper o voo sobre a mesma trajetória. Então ele vai e volta. Ora ele está a favor do vento, ora ele está contra. Sabendo-se que sopra um vento de 5 metros por segundo na direção e sentido da árvore para o ninho. Da árvore para o ninho. E que o pássaro mantém em relação à massa de ar uma velocidade de 10. Determine em segundos o tempo gasto na trajetória de ida e volta. Então vamos organizar isso aqui. Suponho que aqui são as frutas, né? Ele está se alimentando aqui. E sopra um vento na direção e sentido da árvore para o ninho. Da árvore, do fruto, onde estão os frutos aqui, para o ninho, que é essa coisinha aqui, ó, ninho. Pensa que passarinho não sofre não, né? Então tá aí. Ora ele tá contra, ora ele tá a favor. A distância total aqui, ó. Opa. A distância 75 metros. 75. Velocidade do vento, velocidade dele. Então vamos organizar isso aqui. Agora eu chego na pergunta de Vitória. Se ele faz as duas coisas aqui, então nós vamos resolver 3 problemas de uma vez só. Primeiro, a favor do vento. A favor do vento. Tá? E contra o vento. Contra o vento. Beleza. A favor do vento, qual que é a velocidade relativa? Resultante, né? Do jeito que você achar melhor. Ela A vai ser velocidade dele mais a do vento, né? isso, a favor, né? O vento ajudando. É a É. velocidade do passarinho, o KVP aqui, mais a velocidade do vento. Para somar as duas. E, obviamente, então, que o outro vai ser o contrário. Contra vai ser a velocidade do pássaro, só porque ela é maior, tá? Para não dar negativo. Menos a velocidade do vento. Vetorialmente é isso e também o resultado também vai ser esse, tá? O resultado também vai ser isso aí. Então, aqui e aqui, eu vou lá então. Aqui eu sei que a minha velocidade resultante vai ser 5 mais 10, né? Passarinho, mais vento, 15 metros por segundo. Beleza? Beleza. E aqui a velocidade resultante, ela vai ser 10 menos 5.
5 metros por segundo, certo? A velocidade total, a distância total, perdão, é 75 metros. E ele quer saber, determina em segundos o tempo gasto na trajetória de ida e volta. Uai, gente, a fórmula, independente de ida e volta, a fórmula é de velocidade, né? É distância por tempo, certo? Só que para ir, ele gastou, ele percorreu com a velocidade. Ó. Velocidade, já vou substituir, tá? Ele teve uma velocidade de 15. Para percorrer quanto? 75 quilômetros. Quanto tempo que gastou? Não sei. Então, sei lá se esse é de ida, né? Esse é uma metade do trajeto. 75 dividido por 15. Que vai dar quanto? 5, né? 5 segundos. Beleza? Fiz conta errada aí não, né? E o outro cara aqui, com a velocidade menor, que o vento estava atrapalhando, ele percorreu a mesma distância sob tempo. Então, meu tempo aqui vai ser 75 sobre 5, né? Sim. Que vai dar o contrário. Lá de cima vai dar 15, né? 15 segundos. Vocês concordam? Sim. Sim, sim. Sim. Então, meu tempo total foi um tempo de 20 segundos. Que é o que eu estava querendo saber aqui, né? Determina em segundos o tempo gasto na trajetória de ida e volta. Então, ajudou aí, Vitória. Eu fiz a favor, né? Sim, sim, Eu entendi, somei, Carlos. contra, eu subtraí, fiz as suas contazinhas aqui de velocidade, opa, tempo, e achei o tempo total. Tranquilos? Isso aí seria uma situação, quando você está falando, correnteza, mesma coisa, mesmo raciocínio, mesma coisa. Tranquilos? Pode apagar? Pode. Apaguei então. É... Eu selecionei mais alguns, eu acho que eu já pulei, foi a pessoa pergunta. Então, eu selecionei mais alguns, só para fechar a questão do barco. Esse aqui é uma situação do barco, ó, que são perpendiculares, tá? São perpendiculares. Numa represa, um homem faz seu barco a remo atingir uma velocidade máxima de 8 quilômetros por hora. Nesse mesmo remado, tenta atravessar um rio cujas águas se movem com velocidade de 5 quilômetros por hora. Ele a 8, a água, a correnteza a 5, como indica a figura a seguir. Então, correnteza está indo para a direita, velocidade do barco, ele tenta ir de A, ele tenta ir para o outro lado, né? Vai saber aonde que vai chegar. O rio tem largura de 3,2 quilômetros, é a largura do rio. Se o barco parte do ponto A, em qual ponto da margem oposta aí, né, o barco chegará? Com certeza não chega nem nem F, nenhum desses lados aqui, né? Não chega nem E, nem nenhum desses aqui. Eu já posso eliminar todos. Ou ele vai chegar em D, ou C, ou B de bola, né? Bem, então, a largura aqui, ó. Isso aqui manda alguma coisa. Essa largura aqui, ela manda alguma coisa. Ele falou que tem uma distância aqui, um L, uma largura de 3,2 quilômetros. Aí eu pergunto, graças a qual velocidade eu vou conseguir percorrer essa largura? Por que eu estou perguntando isso? Porque, Velocidade do barco, né? muito bem, eu tenho três velocidades aqui, cara. Eu tenho do barco, tenho da correnteza e tenho um resultante, Não, resultante, aliás, né? né? Então eu tenho que saber qual que é essa. Essa daqui
é a distância. Não, você respondeu primeiramente certo. Ó. Essa aqui é a largura do rio aí. Então, se não fosse a velocidade do barco, não conseguia. Agora, se você fornecesse para mim uma largura, por exemplo, quem que vai ser responsável por ele deslocar? Deslocar nesse sentido aqui, ó, correnteza. Então, quem vai jogar ele ou para a posição D, ou para a posição C, ou para a posição bola, vai ser quem? A correnteza. Quem que vai possibilitar que ele saia do ponto A e atinja qualquer um desses pontos aqui? Graças à velocidade dele. Se não fosse, obviamente, a velocidade do barco, ele não chegava aqui. Então, quem foi responsável por percorrer essa distância toda foi o barco. Porque se você desligar o barco aqui, ele vai só descer, a vida toda. Então, graças à velocidade do barco, então é ela que eu tenho que usar. Nem sempre eu preciso calcular a velocidade resultante, né, gente? Então, é a velocidade do barco que eu preciso usar aqui, ó. E a do barco, ele falou que é 8. Tá certo? Qual que é a distância que ele vai ter que percorrer? 3,2, perdão. Quanto tempo que ele vai gastar para fazer isso? Ele vai gastar 3,2 dividido por 8, que vai dar 0,4, né? Horas, Isso. certo? Então, olha só, ele gastou 0,4 horas. Isso aqui é graças à velocidade dele, horas. Então tá aí. Esse aqui foi o tempo. Bem, como diz o título, né, do conteúdo, estamos falando de movimentos simultâneos, né? Então, ao mesmo tempo que ele gastou 0,4 horas para percorrer essa largura e chegar do outro lado, né? Foi o tempo que a correnteza ficou o quê? Atuando sobre ele. Então, agora eu vou usar a fórmula de novo, tá certo? Só que agora a correnteza é responsável por qual distância? Para a distância aqui na, digamos assim, horizontal, né? Eu sei que a outra não é vertical, não, mas seria perpendicular aqui, né? Então agora, quem que é responsável por o barco não chegar em E e chegar de D para frente é a correnteza. E ela ficou, até o barco chegar do outro lado, que foram 0,4 horas, ela ficou atuando sobre o barco, empurrando ele cada vez mais para baixo, rio abaixo. Então, a correnteza, a velocidade da correnteza é quanto? 5. Qual a distância que percorreu? Não sei. Eu sei que jogou ele lá para baixo. Quanto tempo que ele ficou deslocando? 0,4. 0,4. Então a distância na horizontal, vamos dizer assim, né, que ele percorreu foi 5 vezes 0,4, que são 2 quilômetros. Então essa daqui foi Então a... chegou no C, 0,4 Exatamente. horas. Exatamente. Essa aqui, então ele andou um mais um aqui, ó. 2. Ele chegou na posição C, né? Após ter andado exatamente 2 quilômetros. Olha que eu nem precisei calcular a velocidade resultante. Se fosse para calcular a velocidade resultante, ia ser algo que na diagonal, velocidade aqui da correnteza, do barco, aí eu teria alguma coisa na diagonal aqui, justamente jogando ele lá onde? No ponto C, ó. Essa velocidade que eu não precisei calcular, mas ela seria a velocidade resultante, certo? Se eu fosse calcular, seria v ao quadrado, que é igual a velocidade do barco ao quadrado, mais a velocidade, mas não precisa. Tá? Não precisa. Aí você poderia falar assim, ó, cara, mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Por exemplo, tem um triângulo aqui, ali de distância, ó. Ô, trem torto, hein? Tem um triângulo de distância ali, ó. Não ficou com muita escala, não, nem um pouco de escala. Tem um triângulo aqui onde a largura é 3,2 km. Aqui são 2 km. Se eu descobrir que distância é essa daqui, ó, eu posso usar ela junto com a velocidade relativa? Pode. Você pode. Se você soubesse qual é essa distância, você poderia sim. E qual o tempo que eu usaria? Ah, o mesmo para todo mundo. Você calcula tempo é uma vez só. Os movimentos são simultâneos. Então, com esse tempo, você poderia jogar
com essa distância. Jogar na fórmulazinha de distância na diagonal, o tempo é o mesmo, aí você acharia a velocidade. Carlos, Não precisou que não. Fala, amigão. é Ixi, só uma dúvida sobre o tempo. Ele descarregou minha, tá na minha. diagonal num. Pode falar, pode falar. Por exemplo, essa parte do tempo aí que ele tá na diagonal num. Ele percorreu um caminho maior, então não estaria mais tempo, não? Muito bem, amigão. Essa velocidade aqui vai ser uma velocidade maior. Por que eu sei? Tá. Porque é a hipotenusa do triângulo, né? Se você pegar ali, ó, aquela velocidade resultante ali vai ser o da diagonal, ó. Maior dos lados ali. Aí os outros dois, assim, um é o do barco e o outro da correnteza aqui, ó. Então, na verdade, a menor velocidade é a da correnteza, não é? É porque ele falou 5. A do barco, 8. Agora a do barco é 8 km. Eu tive que percorrer uma distância de 2,4 km. A largura, eu tive que andar, a velocidade é 5 e eu percorri uma distância de 2 km. 2 km. Essa velocidade que ela é maior, então a distância também é para compensar. Essa velocidade é maior que 8 e maior que 5, né? Lógico. Então ela vai ter que, para compensar, a distância maior também. Percebeu? De forma que no final Sim. das contas, tudo é 0,4. Tudo gasta 0,4. Então uma coisa compensa a outra. Ó. A menor velocidade foi a que percorreu a menor distância. A velocidade intermediária foi a que percorreu a distância intermediária. E a maior distância é a que vai ter maior velocidade para percorrer. De forma que uma coisa compensa a outra. Tranquilos? Tranquilo? Vai ficar sem ver minha cara aí. Então Não, tá fechou. tranquilo. A bateria da câmerazinha já era. Vixe. Então, essa daqui para fechar 5 minutinhos, se eu não me engano. É, Dois. 2 minutinhos, né? Mas isso aqui dá tranquilo pra gente montar o raciocínio só pelo menos aqui. Tá certo? Então, tá aí. Tem uma velocidade de arrasto aí, né? O vento faz um papel como se ele fosse uma correnteza, né? Então, entre duas cidades X e Y, sopra um vento de 50 quilômetros por hora na direção indicada na figura, tá? Aqui, 50 quilômetros por hora que é o vento, tá? Beleza. Um avião, então tá aqui meu vento. Um avião que desenvolve 250 quilômetros por hora, ótimo. Em relação ao ar, faz em linha reta a trajetória XY, totalmente perpendicular ao vento, né? Qual das retas abaixo melhor indica no plano, nem precisa fazer conta, hein? No plano Ah, horizontal de voo, a indicação do avião em relação a esse plano. Mas você vai pegar o quê? Um meio termo, né? dá, né? Exatamente, que é o meio termo. Ó. Você vai sofrer a ação, vai ser velocidade relativa. Vai sofrer a ação do vento sobre a sua velocidade. Ó. Então você vai ter um deslocamento aqui, ó. Beleza? Linha reta, nem pensar. O contrário, não tinha como, né? Então você teria que ficar entre esses dois aqui, tá certo? A velocidade dele, deixa eu corrigir aqui, a velocidade dele é muito alta comparado com a velocidade do vento. A velocidade dele é 250 quilômetros por hora. E a do vento é 5 vezes menos. Então, ele não vai ser tão deslocado assim não. Né? Aqui, essa é a velocidade do vento, ó, fosse maior. Ó. Não, a velocidade do vento é um pouco menor. Tá? Por isso que é a letra A, perdão. Eu fui, sem olhar aqui, eu fui marcando aqui. Tá? Então, se fosse velocidades mais próximas, seria o meio certinho aqui, ó. Né? Fosse velocidades iguais, o meio certinho. Como a velocidade do avião é maior, ele desloca mais na direção dele, obviamente, do que na direção do vento. Tranquilos? Aí na próxima aula, galera, assim, para fechar e serve de revisão também, Falou, Carlos. eu resolvo, falou abração, eu resolvo mais exercício aqui do livro de vocês mesmo, tá?
do capítulo 3 aí. Tranquilos? Um abração pra vocês aí. Tranquilo. Falou, Carl. Falou, galera.